Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal. Estamos mais uma vez aqui e como hoje é quarta-feira, eu tenho que começar lhe fazendo aquele convite para o nosso encontro. Estaremos juntos a partir das 7 horas da noite em nosso culto de oração. A igreja se reúne a partir das 7 horas para louvarmos a Deus juntos, para lermos a palavra de Deus, mas também para orarmos uns com os outros e orarmos uns pelos outros. Este encontro, portanto, tem essa proposta. É uma oportunidade para compartilhar as nossas preocupações, ansiedades, angústias, ou mesmo pedir oração por alguém que nós amamos e com quem temos nos preocupado. Este encontro é, portanto, a oportunidade para a gente orar a Deus em comunhão uns com os outros. Mas eu quero dizer a você que aniversaria hoje, que seria um prazer poder abraçá-lo pessoalmente em nosso encontro logo mais. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial neste dia, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas não apenas sobre você, mas sobre as pessoas que você ama também, é o nosso desejo de coração. Quero ler com você agora 2 versículos da palavra de Deus encontrados no livro dos Provérbios. O capítulo é o capítulo 3, os versículos 9 e 10, que dizem o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Algumas lições interessantes encontradas nessa proposta. Aqui, o autor dos Provérbios escreve especificamente sobre o modo como nós lidamos com os nossos bens. A Bíblia fala sobre isso em muitos textos, como quando lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia jamais condenou o possuir bens, mas sempre condenou o apego aos bens. Aliás, apego que existe por parte de quem tem, mas pode haver também por parte de quem não tem. Então, o amor ao dinheiro não é algo típico de quem tem dinheiro, mas pode ser encontrado na vida daquele que não tem dinheiro, que ainda assim tem o dinheiro como prioridade na sua vida, ou seja, seu maior sonho, seu maior desejo é o dinheiro. Deus sabe da importância que os recursos financeiros têm para a nossa subsistência, e daí porque isso é importante, jamais foi condenado. No entanto, Deus sabe também que nós convivemos com o risco de nos apegar aos bens materiais e torná-los prioridade em nossa vida. Jesus fala sobre o perigo das riquezas, diz inclusive que não podemos ter o dinheiro ou os bens como nosso Deus. E não se pode servir a 2 senhores. É preciso ter nossa mente voltada e nosso coração voltado para o único Deus verdadeiro. Na carta aos Hebreus, quando somos advertidos a não ser avaros, a abandonar a avareza, a explicação dada pelo autor da carta aos Hebreus é que nós não devemos dar lugar à avareza, que é a idolatria, porque o Senhor diz: não te deixarei, nem te desampararei. E aqui ele faz uma interessante conexão entre avareza e falta de fé. Nós nos apegamos muito mais às riquezas à medida que nós confiamos menos em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, menos nossa dependência das riquezas será tão patente. Significa dizer que se nós confiamos no Senhor, nós sabemos que é Ele quem supre as nossas necessidades e que os bens que temos o direito de possuir são, na verdade, concessão dEle, são demonstração do seu cuidado e serão sempre supridos por Ele, uma vez que a nossa capacidade será sempre limitada, sempre finita. Aqui, então, o provérbio nos propõe que nós honremos a Deus. Primeiro, a ideia de que o nosso todo deve ser usado para honrar a Deus, inclusive o que nós possuímos. Tudo quanto nós possuímos deve ser usufruído de tal forma que Deus seja honrado em nossa vida. Significa aplicar com correção, com honestidade, com coerência, com equilíbrio, os bens que Deus nos confia, os bens que nós possuímos.
Então os bens devem ser usados para agradar a Deus, inclusive na generosidade com que repartimos esses bens, na generosidade com que servimos aos outros a partir daquilo que é o nosso conjunto de bens. Por outro lado, o texto também nos desafia a extrair as primícias daquilo que nós recebemos, e as primícias são a primeira e a melhor parte para colocar diante de Deus. Um bom exemplo disso é quando nós separamos dos nossos recursos nossos dízimos para colocar diante de Deus. São demonstração clara de nossa confiança em Deus, são demonstração clara de nossa segurança ao depender dEle, são demonstração clara de nossa gratidão, a convicção de que tudo quanto temos, não apenas parte disso, mas a totalidade daquilo que nos chega, é dádiva de Deus. Tiago escreve sobre isso no primeiro capítulo de sua carta e diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Reconhecer que tudo quanto eu tenho é presente de Deus faz com que eu muito facilmente possa colocar diante de Deus a primeira parte daquilo que eu recebo dele. As primícias, a primeira e a melhor parte daquilo que ele me outorga. Mas não apenas isso, faz com que a totalidade do que eu tenho seja de alguma forma usado com o cuidado de agradar a Deus. O autor dos Provérbios lembra então que assim nós somos abençoados. E aqui não significa necessariamente a bênção da multiplicação dos bens, mas ele se refere à bênção de uma vida abundante, de uma vida plena. Uma vida na qual os meus recursos são colocados a serviço de Deus é uma vida abençoada, feliz e realizada. Uma vida na qual minha gratidão a Deus é expressa, inclusive na entrega a Ele e à sua obra de parte do que Ele me concede como primeira parte, expressão do meu reconhecimento de minha gratidão. É uma vida abençoada. Abençoada porque Deus me proporciona realização, satisfação e, como Ele sempre assegura, a plenitude do suprimento das minhas necessidades. Afinal de contas, aquilo que eu tenho experimentado não é fruto de quem eu sou, mas fruto do que Deus me proporciona. No livro de Deuteronômio somos lembrados, inclusive, de que até mesmo as nossas forças para trabalhar são dádiva divina. Nunca é demais lembrar isto. Vamos orar juntos agora? Pai querido, queremos te dizer primeiro de nossa gratidão por aquilo que nos proporcionas e nos outorgas, por tua bondade, por tua generosidade para conosco, pelos bens que experimentamos. Depois, Pai, eu quero te pedir perdão, porque talvez passemos muito mais tempo a nos queixar do que não temos do que a agradecer o que já temos. E nós queremos reconhecer que temos sido muito abençoados por Ti. Mas quero te pedir ainda que Tu nos ajudes a confiar tanto em Ti, que os nossos bens sejam colocados em Tua mão e ao Teu dispor, para que a Tua vontade se cumpra em nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.